Olá, me chamo Felipe, tenho 28 anos, sou natural de Araguaína, Tocantins, mas moro atualmente em Goiânia. O relato que vou fazer ocorreu comigo em 2018 no Pará. Foi o dia mais aterrorizante e inexplicável da minha vida, e até hoje eu tenho dificuldade em digerir o que ocorreu comigo. Minha família, por parte de pai, é toda natural de Tocantins, mais precisamente de Araguaína, onde eu nasci. Já minha família, por parte de mãe, é natural de Conceição do Pará, um lugar quente, cheio de pessoas bastante acolhedoras. Minha avó já era viúva desde antes de eu nascer, então eu não conheci meu avô materno, mas sempre ouvi histórias de como ele era um homem muito forte e marrento, típico homem da roça do século passado. Uma vez até me contaram uma história sobre como ele apanhou de um pai do mato. Histórias essas que eram comuns naquela época, que parecia ser mais apta a ter esses tipos de aparições. Eu nunca fui uma pessoa cética, sempre acreditei no paranormal. Até porque, por ser de religião espírita, eu sempre tive a certeza que existe muitas coisas além da compreensão do ser humano, não só espirituais, mas também carnais. Contudo, até então, eu jamais tivera o prazer ou desprazer de vivenciar uma experiência paranormal concreta, apesar de já ter visto sessões de psicografia e alguns sonhos bastante realistas. Nunca tive algo que me mudasse os paradigmas e me fizesse ver a realidade como eu vejo hoje. Pois bem, a minha avó materna faz aniversário no dia 15 de abril, e como ela ainda vive na mesma casa há mais de 40 anos, todos os anos minha mãe, que é a mais velha de 8 irmãos, juntamente com todos os nossos tios e primos, vamos ao Pará para uma estadia de uma semana mais ou menos, para comemorar o aniversário da minha avó Marta, que todos chamam carinhosamente de Dona Velhinha, por ter atualmente seus quase 90 anos. Apesar de boa parte da minha família viver em Goiânia, é rara a ocasião onde eu e meus primos nos reunimos. Fomos criados todos juntos e somos 14, tendo eu como o mais velho por uma diferença de mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos dos demais da primeira linhagem dos primos. Então era divertido ver que os garotos que jogavam bola na rua agora cresceram o suficiente para se sentarem na mesa com os tios e beber cachaça. Minha família sempre amou uma festa, e toda a comemoração durava dias, daquelas que emendam o Natal com o Ano Novo. Só que de alguns anos pra cá, eu e alguns dos meus primos criamos o costume de dar umas sumidas das festas para podermos sair por aí sem destino. E fui numa dessas que tudo quase acabou da pior forma para mim. Dos meus primos adultos, os dois que mais tenho afinidade são o Pedro Henrique e o Rodrigo. Somos os mais velhos e temos boas lembranças um dos outros ao longo de toda a vida. E foi só o pessoal começar a ficar alto com a bebida que nós logo encontramos um jeito de sumir de toda aquela bagunça e gritaria familiar, para andarmos pela noite da cidade. Quando paramos em uma distribuidora de bebidas que ficava em um posto de gasolina, logo os dois mais mulherengos avistaram garotas que retribuíram o olhar. Era final de semana, e como em qualquer cidade, os pontos badalados estão cheios de pessoas à procura de diversão. Pouco mais de 40 minutos se passou até que os dois já estivessem cada um aos beijos com as garotas, e eu fiquei lá. Como eu sou homossexual, não me interessava por nenhuma garota, e aparentemente
não havia ninguém como eu naquele lugar. Foi quando, percebendo o meu desconforto, as garotas muito gentis deram a ideia de nós 5 irmos para uma chácara, onde elas estariam com vários amigos, pois lá mesmo que eu não me interessasse por ninguém, vice-versa, teriam pessoas a mais para eu interagir. E assim foi. Só que o local era um pouco distante da cidade e tínhamos que passar por uma estrada de terra que deveria de ter uns 5 quilômetros entre uma plantação de eucalipto, daquelas perfeitamente enfileiradas, e que mais à frente dava lugar a um mato alto e espesso. O local realmente era bonito. Uma chácara pequena, mas com piscina. Havia um carro de som automotivo com volume bem alto. O lugar deveria ter umas 40 pessoas. Todos bem jovens, entre 25 ou no máximo 30 anos. Todos bebendo e se divertindo na piscina, pois a noite estava quente, como a maioria das noites no norte e nordeste do país. As pessoas eram muito convidativas e logo todos nós nos enturmamos. Eu me divertia com as amizades de um dia e nós acabamos nos esquecendo completamente do horário. Mas quando eu dei por mim, meus primos já estavam completamente bêbados e eu percebi que passaríamos a noite por ali mesmo. Foi quando em um momento alguém disse que a cerveja estava acabando e passou com um boné pegando dinheiro de todos para uma vaquinha, a fim de comprar mais bebidas. Todos ajudaram e na hora de buscar eu me dispus a ir, já que eu estava com a caminhonete do meu tio, que era grande e apropriada para andar em estradas de terra. Eu conseguiria ir e voltar mais rápido do que os demais com seus carros para a cidade. Um ou outro se ofereceram para me acompanhar, mas eu disse que não havia necessidade e eu voltaria em menos de 30 minutos. E assim fui eu, mal sabendo que iria me arrepender profundamente de ficar sozinho naquela estrada. Eu nunca fui uma pessoa intuitiva ou que tivesse algum sexto sentido, mas conforme me afastava do som, eu comecei a sentir um frio pelo corpo e me tremer levemente. Não fazia frio aquela noite e eu não havia bebido mais que uma latinha de cerveja, então não poderia ter náuseas, mas acabei colocando a culpa na bebida, apesar de estar bastante sóbrio, ou na comida, que deveria ter me caído mal. Até hoje eu não sei explicar se aqueles calafrios tiveram alguma relação com o que viria a passar posteriormente, mas eu posso afirmar que eu não estava me sentindo mal instantes atrás. Mas enfim, lá estava eu, com o carro em farol alto, no meio de uma estrada de terra mal nivelada, sem música alguma e com os vidros abertos, pegando um vento no rosto. Quando, perto de me aproximar da plantação de eucaliptos, que se enfileiravam perfeitamente por ambos os lados da estrada, por uma distância de mais ou menos uns 200 metros, até acabarem dando lugar à estrada asfaltada, eu vejo algo atravessando rápido a estrada de um lado para o outro. Era um vulto escuro, e com a velocidade com que passou, eu só tive tempo de pisar no freio com tudo. A caminhonete parou, levantando um pouco de poeira, e por uns instantes eu coloquei a cabeça para fora da janela que estava aberta, tentando ver se algum animal estava na lateral da estrada, pois podia ser algum bezerro desgarrado ou algum tipo disso, mas não vi nada. E ao voltar a cabeça para dentro do carro, meus olhos correram pelo retrovisor do lado do motorista, e lá estava aquilo parado meio abaixado a poucos metros atrás da caminhonete, iluminado pela fraca luz da lanterna traseira, que deixava só uma leve silhueta visível. Era grande, aparentava ser peludo, era negro como piche. Grandes olhos amarelos refletiam na luz das lanternas traseiras e parecia ter uma boca enorme, pois era visível que aquilo tinha dentes que saltavam para fora da boca. Eu não sei exatamente o que eu senti naquele instante e naquele dia. Eu soube que apesar do cérebro humano ser dotado de uma enorme capacidade,
Existem muitas coisas que ele simplesmente não consegue processar. Era um misto de curiosidade em saber o que era aquilo e um temor pela minha vida. Uma alegria por ter a certeza de que coisas assim realmente existem, e todas as pessoas que julgam como doidos ou mentirosos os outros que já avistaram algo assim estavam erradas. É um medo palpável que me paralisou por completo. 1 milhão de coisas se passaram pela minha cabeça naquele único instante, pois não se passou mais que 5 segundos que a criatura se pôs em pé. Tinha uns 2 metros de altura ou mais, braços longos, dedos que dariam inveja a qualquer pianista e orelhas pontudas. Foi só isso que eu pude deduzir pela silhueta negra. Não vi seu rosto, mas eu vi suas patas. Eram grandes, como os de um urso, e era coberta com um pelo preto, que parecia ser bem grosso. Não parei para conseguir ver mais, pois no momento que a criatura se colocou em pé, o instante de curiosidade foi quebrado e deu lugar a um pânico que fazia meu coração quase sair pela boca, e eu acelerei como um doido até chegar na cidade. Eu sabia que eu deveria comprar as bebidas e voltar, mas e a coragem? Eu não sabia o que tinha acabado de ver, e não sabia se acreditava em meus próprios olhos, mas eu sabia que eu nunca teria coragem de passar por aquela estrada no escuro de novo. Então vaguei pela cidade, parando em algumas praças movimentadas durante toda a noite, e só pela manhã voltei para buscar os meus primos. Tive o cuidado de passar bem devagar para ver se enxergava alguma pegada na estrada, mas como estradas de terra não deixam muitas marcas, ainda mais secas, eu não pude perceber nada. Nem sequer achei os rastros dos pneus quando eu freiei o carro. Muitos ficaram preocupados comigo, e parece que rolou até uma briga quando me acusaram de sumir com dinheiro alheio. Eu então devolvi o dinheiro e dei uma desculpa esfarrapada sobre ter encontrado alguém e me esquecido de voltar. Eu nunca contei isso a ninguém, nem aos meus primos que estavam comigo naquele dia. Eu também não sei o que eu vi naquela estrada pela madrugada, mas me lembrava muito um lobisomem. E apesar de já ter dito antes que nunca fui cético, agora eu tenho certeza, a certeza de que existe muito mais nesse mundo do que nós podemos sequer imaginar. Obrigado pelo espaço para poder mostrar o meu relato terrível, e uma boa noite. Tá aí, galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. Quem tiver relatos e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição desse vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição do vídeo. Galerinha, muito obrigado e até a próxima.